Fala galera do Meteoro Repórter, mais uma entrevista importante aqui. Prazer de receber o grande deputado Ivan Valente, que vai continuar atuando na política mesmo sem se candidatar nesse ano de 2026. Ele que ficou por múltiplos mandatos à frente do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, vai permanecer com uma militância ativa e está comemorando uma grande vitória que a gente teve, que foi a CCJ da Câmara, que aprovou as propostas que acabam com a escala 6x1. Tem 2 PLs tramitando, uma vitória do Movimento VAT, do Rick Azevedo, uma vitória da Érica Hilton, uma vitória do deputado do PT, Reginaldo Lopes. A gente vai falar disso e vamos falar também do trabalho militante do Ivan, que vai continuar aqui no YouTube. Ele gravou um vídeo muito importante sobre as emendas parlamentares e um site aqui, ó, Farra Sem Emendas, é um vídeo aqui que ele já publicou no YouTube. A gente vai abordar esses assuntos todos juntos aqui no nosso Meteoro Repórter, logo depois da vinheta, gente. Vamos lá. Ivan, você não vai se candidatar esse ano, mas você promete continuar causando na sua militância nas redes e, por que não, nas ruas, né, deputado? Seja muito bem-vindo novamente ao Meteoro Brasil. Como é que você está, Ivan? Obrigado, Pedro. É importante essa participação aqui no Meteoro. Olha, a luta vai continuar de qualquer jeito, né? Nós estamos na vida política desde 1966, então isso dá 60 anos, né? E eu tenho quase 40 de vida parlamentar, 38 anos de mandato, entende? Isso é bastante. E 20 anos aí na luta contra a ditadura, né? Uhum. Décadas e mais décadas, né, Ivan? Uma vida dedicada a isso. Fundador do PT, 25 anos lá, praticamente fundador do PSOL também, comemoramos 20 anos. Tô lendo muito sobre a sua história aqui, ó. Que legal. Lula é da turma, né? Porque tem uma série de pessoas aí que são desse momento histórico, né? Então, a gente começou cedo. Então, eu acho que é preciso também renovar um pouco, mas mais do que isso, ficar atento à política. E hoje você tem diversas maneiras de participar, entendeu? De ajudar a renovar e ajudar a construir a resistência ao fascismo no nosso país, porque nós estamos vivendo, mesmo com a vitória espetacular do Lula em 22, nós estamos de novo numa tensão muito grande, né, Pedro, para manter essa vitória, porque um retrocesso com a família Bolsonaro é um desastre total, aliado a mais 2 anos de Trump que ele terá pela frente, que nós estamos assistindo a este brutal desastre mundial, inclusive com riscos à sobrevivência do planeta, da vida e do mundo político, né? Então, você não pode substituir quem tem projeto, programa, um estadista na presidência por um malandro, entendeu? Um sujeito que não tem currículo, um sujeito que viveu na dependência de um marginal histórico, que é o caso do Bolsonaro, que defendeu os piores valores, chegou à presidência. Isso é um grande perigo. Por isso a gente vai continuar e sempre, até que a gente não tenha mais condições, mas as condições estão aqui dadas. Vamos à frente, vamos à luta. Você fala do estadista e do malandro, né? Eu gostei da figura que você usou para essa disputa, né? Na turbulência global, o estadista fica prejudicado e facilita o espaço para o malandro, Ivan? Numa hegemonia da extrema-direita, certamente, Pedro. Entendeu? O que está acontecendo. De fato, veja o trumpismo, que é, digamos assim, a base da ascensão da extrema-direita, né, no mundo todo. Né? Embora tenha tido a perda aí da Hungria, não por um processo revolucionário, mas um processo transitório de desgaste também de um modelo.
Mas o fato do Trump ter voltado à presidência, o criminoso em todos os sentidos, um golpista, um pedófilo, entende? Nós verificamos que há uma disputa de consciências, de corações e mentes em plano global, em que realmente figuras, além de ineptas, assim, destrutivas, cruéis, digamos assim, perversas e até genocidas, assumem comandos de nações. E isso é muito grave. O Brasil é o exemplo do que nós passamos com o golpe de 2016, primeiro, e depois com a pior ainda mais, com a ascensão do bolsonarismo. Mas eu achei que nós conseguimos estancar, digamos assim, esse desastre, mas a disputa é muito renhida. E aí, quando eu digo que o Lula se tornou um estadista, ninguém nasce estadista, entende? Mas de onde ele vem, da classe trabalhadora, operária, do Nordeste brasileiro, entende? Da lógica da disputa sindical contra a ditadura, mas sem letramento, entende? Ele se tornou um estadista mesmo. E se ele conquistar esse 4º mandato, aí nunca haverá mais dúvida de que nós vamos ter talvez a trajetória muito mais importante da história do Brasil, entende? Então, envolvendo vários períodos, né? Se você for de 2080, de 1980 a 2030, são 50 anos com Lula, certo? Então, você cumpriu um período histórico que teve transformações importantes, luta, resistência, mobilização, derrotas também, derrotas que foram, até a prisão do Lula, foram aprendizados importantes para toda a esquerda brasileira e mundial, latino-americana, e você teve esse intervalo onde foi possível uma conspiração de elites, entende? E uma manipulação política que já existia com a hegemonia dos grandes meios de comunicação de massa ligados ao grande capital, ao agronegócio, agora forjada no caldo das fake news, que é da onde vem Steve Bannon e forja essa grande mentira global em que se aceita, digamos, genocídios em pleno século XXI, entende? Depois da experiência com o nazismo, com o fascismo na Europa, na década de 30 e 40. É uma perspectiva histórica, né, Ivan? E também foi assim, o pessoal que falou assim, não, o Lula dobrou o Trump, despreza anos e anos do que foi o imperialismo estadunidense nesse país, né? A própria luta que você empreendeu na ditadura militar, não dá pra gente ter engano sobre os Estados Unidos, e completou-se agora, né, 10 anos do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, que mesmo com todas as críticas que o PSOL fez aos governos petistas, vocês ficaram do lado da presidenta naquele momento, né? Não, aí eu queria, Pedro, sim, eu concordo contigo, e digo mais, eu acho que o PSOL, se consolidou como um partido de esquerda, programático, ideológico, entende, libertário, e ao mesmo tempo, eu diria assim, com ética na política, muita dignidade e acertos políticos. Uma coisa é você fazer oposição que empurra o governo para a esquerda, entende? Mas que sabe medir a correlação de forças, entende? O que aconteceu na trajetória do PSOL foi que a gente mostrou que tinha limitações na saída do PT, que ainda é o maior partido brasileiro da esquerda, e a sobrevivência de uma outra proposta de esquerda só ajuda, na minha opinião. Foi o que aconteceu conosco. Nós fomos contra qualquer aprofundamento neoliberal, nós fomos contra. Vou te dar um exemplo marcante, que foi aqueles brutais isenções de impostos que foram feitos no tempo do Manteiga,
que levou a 500 bilhões de dólares para empresários golpistas que não geraram emprego, que embolsaram o dinheiro e que, no final das contas, partidos políticos ligados a esses empresários, como é o PSDB, eles precisaram fazer oposição à proposta deles mesmos. Então, as bombas fiscais. O pessoal foi o partido que foi mais contra e tinha, naquele momento, o posicionamento mais livre para fazer uma oposição brutal ao impeachment, que é o golpe institucional praticado contra a presidente Dilma. Uhum. Então, foi um acerto nosso, como foi um acerto lutar contra a prisão do Lula, combater o bolsonarismo e tal, e apoiar Lula quando foi necessário construir uma frente antifascista vitoriosa em 22. Isso tudo, né, Ivan, sem abandonar as bandeiras ideológicas e criticando, inclusive, a própria, às vezes, o frente amplismo, às vezes, os acordos com a direita, né? É exatamente isso, Pedro. Veja, você tem que tomar um certo cuidado, porque você pode estabelecer uma palavra-chave como a correlação de forças, e ela é realmente complexa e perturbadora para quem faz uma política com um programa que mira a igualdade social, a liberdade, a democracia, o bem-estar da população, os direitos sociais, porque você tem uma hegemonia da direita. Agora, você não pode, ao mesmo tempo, se conformar com a hegemonia e você não atacar problemas que são fundamentais, entende? Ou seja, disputar consciências, corações e mentes para que a gente possa avançar. É o que eu te digo. Por exemplo, se você pegar uma questão central, que o Lula agora também não pode, de forma nenhuma, perder de vista, que foi a proposta da direita depois do golpe contra a Dilma, o teto de gastos. Teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal de 83, por que nunca teve uma lei de responsabilidade social no nosso país? Por quê? Entende? É sempre a responsabilidade fiscal. E mais do que isso, veja você, um teto de gasto até 2036, ou seja, 20 anos de paralisia, 20 anos de PIB negativo, de desmonte do Estado, de privatizações para pagar juros da dívida. Não. Entende? Aí você... É lógico que o Haddad, ao propor o Lula a transição ao arcabouço fiscal, veja, logicamente, ele deu mais margem, até 2,5%, certamente, mas assim mesmo é teto de gastos, entendeu? É uma maneira de você achatar a vida do povo. Por isso o pessoal votou contra, mas ele não virou oposição ao Lula. Ele apenas empurra por um determinado Marca momento. A posição, né, Ivan? Com uma posição e mostra um caminho que vai se tornando real. Por exemplo, hoje o que a burguesia quer do Lula? O que a elite quer? Que ele, de novo, volte ao trilho, entende? Ao governo gastador. Gastador, nós pagamos R$1 trilhão de juros por ano. Nós gastamos 955 bilhões de reais em exonerações fiscais, 20% do PIB ou mais nisso, e você vai falar que o governo é gastador porque ele faz o Bolsa Família, porque ele faz o Minha Casa Minha Vida, a farmácia popular, o pé de meia, entendeu? O ProUni. Não, você tem que disputar os corações e mentes. Ou então, quando aparece uma elite podre, tem a guerra no Oriente Médio, entende agora? A invasão dos Estados Unidos e do Estado terrorista de Israel contra o Irã, os preços do combustível sobem, e aí os oportunistas de sempre aqui vão dizer: tabela livre de preço, o governo não intervém. Quer dizer, para você deixar subir a inflação, mas você vai ter que lembrar também que nunca deveria ter sido privatizado a BR Distribuidoras para entregar para Ipiranga, para a Shell, para a Vibra e etc., entendeu? Você controlaria se a Petrobras estivesse no comando, entende? Não tinha dinheiro para
investidores lá na Bolsa de Nova York, que é isso que eles querem. Então, você tem que fazer a luta política, apesar de você enfrentar uma imensa barreira dos meios de comunicação, porque é o mercado que manda, é o agro que manda, e eles estão todos pela direita. Então, o mercado dizer que 99% do mercado que é Flávio Bolsonaro, entende? O que é isso? Esses caras são os delinquentes, são bandidos, entende? O agronegócio, você investe 525 bilhões para ajudar o crédito, e eles ainda dizem que o Lula não ajuda, entende? Uhum. Em todos os planos. Não é para ajudar um pouquinho, não, é para ajudar muito, Lula, né? Muito, inclusive porque a pequena agricultura pega 80, só 80 bi, você está entendendo? Uhum. Pro agro, não, como é que chama? Foge o nome, mas já lembro aqui, tá? De incentivo, subindo a cada ano. E eles continuam, entende? Negando que nós temos um governo com maior capacidade de negociação. A mesma coisa você viu, Pedro, com a questão do tarifaço do Trump. O que eles queriam? O Bolsonaro falou: me solte que eu vou lá negociar com o Trump. Veja, é um destempero absoluto, né? O Lula manteve a posição correta, defesa da soberania, tranquilidade e tal, e está sujeito a trancos do imperialismo. E se ele está batendo até no Papa, entendeu? E se eles têm a propriedade de virar um grande império invasor, destruidor, entende? É lógico que qualquer país que é governado por progressistas, democratas ou de esquerda, corre sérios riscos. Nós sabemos perfeitamente disso. É a ameaça a Cuba, entende? A invasão da Venezuela e essas coisas todas. Por isso que é preciso manter a perspectiva de que o povo deve pensar. Agora, você conseguir levar 40% da população a achar que tem que bombardear o Comando Vermelho, o PCC, porque são organizações terroristas, porque os Estados Unidos querem, eles querem outra coisa, além de bombardear, eles querem fazer de marionete esses governantes que são figuras execráveis, como é a família Bolsonaro, ou esses candidatos da extrema-direita que estão colocados nesse momento. Uhum. Ivan, uma outra pergunta. Você deu uma boa perspectiva histórica. Qual o tamanho que você vê da vitória dessa queda da 6x1 na CCJ? A coisa ainda vai ser discutida na Câmara. Aqui em Kataguiri e Nicolas Ferreira deram no pé, não ficaram para ver o tamanho do estrago. O teu partido foi fundamental nisso, né? Nessa luta que está sendo também conduzida pelo governo. Certamente, a gente colocou o vereador do Rio, que é a maior figura aí do VAT, né? E a gente inclusive, as pessoas precisam conhecer melhor o que é a sigla, que a sigla tem um nome impressionantemente bom. Vida além do trabalho. Entende? Ou seja, uma disputa de concepções de vida e de mundo, que está atrás dessa questão do fim da escala 6x1. E nós tivemos aí a apresentação da PEC pela deputada Érica, e eu já tinha uma proposta do Reginaldo Lopes, em 19, entende? E já tinha uma de 2015 também, e eles falam assim de repente, entende? Ano eleitoral, entende? Não, veja, preciso pegar a história. Sempre é bom pegar a história. Eu costumo, quando debato com essas figuras bolsonaristas na mídia, aqui onde for, na tribuna, colocar o seguinte: vamos falar de 8 horas semanais? E eu digo para mim, eu começo com o 1º de maio, 1886, em Chicago. Por que 8 operários americanos foram enforcados? E surgiu o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador. Lá se vão quase 140
mais de 140 anos, está entendendo? Então, veja, você teve a Constituinte e que tentou se jogar de 48 para 40 e chegou-se a correlação naquele momento a 44. Depois se tentou levar a 40, eles seguraram até o fim, porque eles queriam uma transição de não sei quantos anos, acabou ficando 44 mesmo. Eles nunca têm a iniciativa, nunca vão tomar a iniciativa. A iniciativa é de baixo para cima, é de governo progressista, é de povo trabalhador e etc., e dos parlamentares que demandam isso. Mas o mais importante agora, Pedro, é o seguinte: eles sabem que 70%, 80% dos trabalhadores é favorável ao fim da escala 6x1, entende? E mesmo que a gente não chegue a essa proposta de 4x3, entende? Ou seja, 36 horas semanais, e se consiga, nesse momento, as 40 horas com um dia de folga mesmo, sábado e domingo na folga, remunerada e etc., já vai ser um avanço importante. E a esmagadora maioria dos trabalhadores está a favor. Eu li as declarações todas, eu fiz questão de dar uma estudada nessa questão, Pedro, e eu digo para você o seguinte: nós temos uma elite aqui que primeiro, ela não tem nem noção da história, quer dizer, como é que foi o fim da escravidão no nosso país. Esse é um país escravocrata, isso está na psique nacional, tá? Ou seja, mais de 300 anos. Isso mostra o seguinte: quando eles fizeram um escândalo, a classe dominante, já acabou que a economia simplesmente ia acabar, a economia rural, porque acabou a escravidão, acabou a força de trabalho, e aí a gente tem as declarações de hoje, de parlamentares que comandam partidos com a mesma mentalidade do fim da escravidão, e por todos aqueles que também não queriam o 13º salário. É sempre assim a imagem de um caos criado que não pode ser superado pelo lado da visão de mundo da classe trabalhadora, do povo sofrido e etc. Eu até queria citar para você a declaração do Marcos Pereira, porque ele é presidente de partido. Eu peguei. Ele diz o seguinte: olha, se você colocar essa escala 6x1, o ócio poderia levar o trabalhador a vícios como drogas e jogos de azar. O Feliciano, que eu acho que é do partido dele, Marco Feliciano, pastor, falou que o trabalhador devia trabalhar até a exaustão, porque o trabalho dignifica o homem. Esta mesma mentalidade, entendeu? Mostra que você tem uma lógica de que... Só uma pequena correção, tá? O Feliciano está no PL. Ele foi para o PL. Está no PL, exatamente. Mas é exatamente a mesma turma. Sim. Eu gostei de ver, já que você tocou no PL, o sócio de Cavalcante descobriu a pólvora e, de repente, eles botaram tudo no projeto lá na CCJ. Iluminou o Sóstenes, né? Iluminado. Ele falou assim: peraí, entende? Como? O Lula vai usar isso contra a gente, pô. Entende? O trabalhador vai dizer que a gente não quer o melhor para o trabalhador. E aí sumiram. Por isso que os Kim Kataguiri e os Nicolas, entendeu? Sumiram pelo seguinte: eles vão atacar em outros ângulos. Eles vão dizer o seguinte: vamos fazer um gradualismo tão longo que a gente nem consiga ver a distância, você está entendendo? E a segunda jogada deles, sabe qual é? É o seguinte: eles falam que não tem que ter Estado, entendeu? E eles propuseram o seguinte: que o Estado banque, entende? O prejuízo, aspas, que os patrões vão ter. Aqui, nós nunca vamos trabalhar com a ideia de que dá para expor qual é o lucro realmente das empresas, entende? Dá para dizer por que não tem a produtividade, que eles vão sempre gerar 4 questões, Pedro.
Eles sempre citam 4 questões como um resumo: aumento de custos operacionais, pressão inflacionária, risco de 1,2 milhão de demissões. Olha só, eles fizeram os cálculos deles aí, entendeu? E 6,2% do PIB de queda e mais perda de competitividade. E essa é uma das razões. A produtividade e a produtividade e a competitividade. Eu vou dizer para você, qualquer cara que lê os jornais, não precisa ser economista, ele sabe que desde 1980 ele fala: o grande problema do Brasil é a produtividade. Não muda, não muda. Entende? Estamos em momentos de alavancagem, de PIB, menos depois, não muda. Sabe por quê? Porque essa é uma questão muito mais complexa. Além de todo o aspecto do avanço tecnológico, se esse avanço vai em benefício dos trabalhadores ou só do lucro do patrão. Segundo, educação, inovação, treinamento, e aí vamos para a política educacional. Pô, nós estamos propondo 10% do PIB para a educação pública. Há 30 e tantos anos eu fui o proponente em 98. Entende? Continua 10% do PIB, só se gasta 5%. O Bolsonaro e o Temer ficaram no governo, não saiu um único instituto federal que mostra, devia ter milhares, entende? O Lula apostou nessa questão corretamente, que é o ensino técnico, tecnológico, profissional, dos institutos federais, das FATECs e etc. Eles não querem nem saber, né? As universidades são asfixiadas. Então, eles, na verdade, não têm nenhum interesse, porque eles querem mão de obra barata, a extensão da jornada. Então, isso tudo vai mostrando que a primeira reação da elite é essa. Agora, a FEComércio, a CNI, a Fiesp, entende? Todas as entidades empresariais, 400 entidades empresariais que assinaram, eles negam totalmente, eles nunca vão falar o seguinte: você já pensou que a produtividade também pode melhorar? Entende? E melhora se você cuidar da saúde mental, física do trabalhador brasileiro, se ele puder ficar com os filhos, se ele puder se aperfeiçoar ou estudar, se ele puder ir no laboratório fazer um exame de saúde, entende? Se ele puder estar mais descansado e leve, isso aumenta a produtividade. Mas vocês não vão reconhecer. Essa que é a questão. Tem uma desumanidade nisso tudo. Não se avança sobre a taxa de lucro, entende? Não se avança sobre quanto eles sonegam de impostos. Tá? Sim. Não se avança como que eles vão rigorosamente lidar com o aumento do lucro, entendeu? Porque isso traz aumento do lucro também. A mesma coisa o 13º salário. O 13º salário, Pedro, veja assim, quando ele surgiu, era o caos. Eles fizeram essa mesma bandalha do caos. E o que é que existe? Em 2025, nós temos 95 milhões de trabalhadores recebendo o 13º. Sabe quanto isso injeta na economia? Quanto? 369 bilhões. Entendeu? Aí ninguém fala, porque aumenta o lucro da indústria, do comércio, dos serviços e tal. O 13º está totalmente absorvido, como aumentos de menor, a escala menor, entende? E horas de trabalho menor trabalhado, prova nos países europeus e como uma tendência mundial, inclusive aqui na Colômbia, entende? E no Chile, baixando para 40 já está em transição, tá? Na Colômbia é a mesma coisa, quer dizer, eles fizeram uma transição imediata para 42 e vai avançar mais agora com a direita voltando, já não sei, entende? E etc. Então, eu acho que o patronato ele está sempre pensando no lucro. Eu finalizo essa parte só para dizer para você o seguinte: eu fui da reforma tributária, eu participei dos 2 GTs, entende? A reforma tributária agora, essa que eles dizem que vai extinguir a guerra fiscal, entendeu? Que vai criar um único imposto que você vai ver quanto é, o IVA, entende? Certamente melhorará
o funcionamento das empresas, os gastos com a advocacia tributária, isso tudo. Começa agora em 26, ela foi escalonada. Isso não é levado em conta nos cálculos deles também. Então, a reforma tributária que a gente queria não passou nem longe. O empresário não quer pagar imposto nesse país, além da sonegação. Entende? Eles levaram o IVA a 30 e tantos por cento já, porque é uma choradeira de setores. Entende? E quando você fala em taxar grandes heranças e fortunas, então, foi votado lá. A proposta de a taxação de grandes fortunas, eu fiz o destaque, teve 136 votos, entendeu? Então, e as grandes heranças é a vergonha nacional. Aqui em São Paulo, o estado mais rico da federação se paga 4% para transmissão intervivos. Ou seja, você quer fazer um bom negócio no Brasil, você tem que ser herdeiro, né, Ivan? Exatamente. Agora foi para 8, porque nós conseguimos aprovar que o mínimo é 8 em todos os estados, que tinha estado que pagava 8 já. Então, essa é a realidade nossa do país, né? Falta uma visão, Ivan, na sua visão, agora que você vai mais para análise política e não tanto para o fronte direto de combate. Você não vai estar lá em Brasília. Falta uma visão desenvolvimentista no Brasil? Sobra entreguismo? Sem dúvida, entende? Veja, aí que eu estou te falando que entra o lado estadista do próprio governo Lula, né? Então, se ele está... Você vê pelas viagens do Lula, né? Como ele é recebido, entende? Não é que um sujeito que não teve escolaridade e tal, mas ganhou um trato, digamos assim, uma capacidade empírica de governar e de projetar futuro, porque tem lado, entende? Essa que é a questão. E o lado é o do lado de cá, o lado da classe trabalhadora, dos de baixo, como diria o Florestan Fernandes. Então, é lógico que você tem pela frente a seguinte questão, na política, né? Eu acho que vai passar a escala 6x1, entendeu? Só que com um choro danado, com uma transição que você pressão social, né, Ivan? Para além do político, né? Exatamente. Você vai fazer uma pressão social, eles temem botar a digital contra. Essa é a questão, entende? Por isso que o Lula avançou um projeto, a PEC está andando nesse momento, e se passar a escala 5x2 com 40 horas, nós devemos comemorar como uma vitória. Podia ser melhor? Certamente, entendeu? E eles ainda vão querer, na choradeira, colocar tudo isso, fazer chantagem com demissões em massa, entende? Com queda de produção. Isso não vai acontecer, não vai. Todas as estatísticas mostram isso, de quem seriamente quer trabalhar a ideia de um mundo melhor, de uma vida melhor e tendo os pés no chão, entende? Ou seja, aumentar a produtividade nos interessa também, entende? Mas não para escravizar trabalhador, entende? Quer dizer, é que nem o trabalho home. Todo mundo está na internet, trabalho home, etc. Agora o cara não tem mais sossego, Pedro. Ele trabalha todos os dias fazendo hora extra. Ele não sai da frente de um computador. Isso não é 6x1, é 7x0. Exatamente, entende? Um professor do ensino médio ou até um universitário hoje, entende? Ele está sendo tensionado o tempo todo, inclusive via rede social, via acompanhamento de pais. Isso não virou uma relação profícua. Isso virou quase uma chantagem. Você está entendendo? Em que você não pode... você não tem o seu momento, você não tem um momento nem de preparo de aulas. Estou citando um exemplo que eu conheço bem, entende? De escolas que querem disputar a qualidade, etc. Eles, na verdade, criaram um sistema para oprimir mais, entendeu? E para acabar com o tempo livre, tempo de trabalho livre, entende? Então, essa é a realidade que nós temos no Brasil de hoje. Mas eu quero crer que a gente pode ganhar
alguma coisa nessa questão, como nós ganhamos algo importante na isenção até 5 salários mínimos, continua sendo pequena, minha opinião. Você tinha que taxar mais os de cima, mas, de qualquer forma, são vitórias. São vitórias e vitórias da soma dessa questão volto a dizer, né, Ivan? A pressão popular é o que faz, é o que deixa os caras com medo, né? Quando a pressão popular não existe, aí eles passam a boiada, aí eles tentam ganhar a eleição no tapetão, aí eles tentam modificar tudo. A mudança no Brasil é só através da política, Ivan Valente? Sempre vai ser da política, Pedro. Não tem como não ser, entende? E eu acho que a política é a alma de cada ação. É uma frase que eu li do Lenin, entendeu? Então, você não tem... É por isso que essa discussão sobre eu sou apolítico ou eu não gosto de política, não existe, que o cara está sendo político cada vez que ele faz isso. Ou então, esses líderes cínicos, desonestos, que falam que entram para governar um Estado ou um país dizendo que ele não é político. Por exemplo, o caso no mínimo ele é anti-esquerda, né, Ivan? No mínimo. Exatamente. Aí já começa. E o Bolsonaro, que estava 8 mandatos lá e falou que ele era a novidade da política. Então, essas coisas não existem. Agora, para fazer a boa política, é isso que você está falando, entende? Você tem que ter um preparo, tem que voltar ao leito do debate de propostas, de projetos, de participação social e popular, entende? Inclusive no momento em que a gente vive o mundo das fake news, porque você não tem um debate sincero, você tem muitas vezes um debate muito desqualificado e as pessoas pensam que, tendo um celular na mão, ele dispara alguma resposta e tal, e ele está fazendo a grande política, entendeu? Eu sou meio na linha do Humberto Eco, entende? Instrumentalizaram muitos imbecis por aí, achando que estão batendo no teclado, eles estão disparando uma arma, entende? Então, nós temos que lutar contra isso também e qualificar a política novamente. Daí a importância da vitória do Lula em 2026, porque isso eu acho que vai quebrar um pouco a espinha da extrema-direita no nosso país. Não vai ser de uma vez, ele não volta para o poeiro, o bolsonarismo não volta para o poeiro tão cedo, mas isso também vai desgastando eles, entende? Então, eles vão sendo desmascarados, etc. E, para isso, tem que ir para a luta. Eu digo mais, não tem que ficar só na rede, tem que ir para as ruas, que essas são a verdadeira socialização, entende? Sem desprezar o papel das redes sociais hoje, entendeu? Mas eu acho que... Tem que somar os dois, né, Ivan? Uma coisa que é só rede social, que é só like, é muito artificial, né? Precisa ter vivência real, tem que viver rua. E você tá feliz de ver uma nova geração no PSOL? Certamente. Inclusive, nós botamos o nosso programa de TV, foi ao ar na terça-feira passada, e você vê a qualidade dos nossos quadros. Você vai conhecer todos eles e falar, não, todo mundo é empenhado e todo mundo é da esquerda e ninguém tem rabo preso ali. Entende? Então, isso já mostra que nós fizemos um bom trabalho no PSOL, entende? Sem virar um partido esquerdista, sem noção de correlação de forças, preparado para o bom diálogo, entende? Mais combativo, resistente, etc. Então, eu acho que eu estou... nesse sentido, o pessimismo não pode tomar conta da esquerda, mesmo que o Lula, por um desastre aqui brasileiro, ele perca a eleição, entendeu? Porque nós não podemos permitir a destruição do nosso país. Ele é um país, eu digo assim, voltado para o futuro, não tem jeito. Não é que eu quero... Aquela velha frase, o Brasil é o país do futuro, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do país que tem todas as condições para criar dignidade humana, para ter políticas públicas para o Brasil e internacionalmente para o planeta, e oferecer propostas
que quebrem a hegemonia imperial de países capitalistas, particularmente. Com essa mensagem do Ivan Valente, gente, eu espero que os jovens se inspirem. O Ivan é um cara, como ele falou no começo da entrevista, com experiência em vida partidária, em luta contra a ditadura e na fundação de 2 grandes partidos políticos, o PT e o PSOL. Ivan, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, acho que eu só queria fechar nessa questão da escala 6x1. Diga. Eu falei para você que os empresários nunca querem discutir margem de lucro, nunca expõem. A segunda questão é a discussão que eu esqueci de colocar, que é da superexploração do trabalho. O Brasil vive uma superexploração do trabalho. A terceira é o choramingo da elite proprietária e a lógica, entende, de desprezar o trabalho assalariado. Então, eles sonegam impostos, eles são moralistas, eles dizem combater a corrupção, entendeu? Que tudo é corrupto, particularmente os governos de esquerda, e quando você for levantar o imposto de renda dessa gente, são os maiores sonegadores de impostos. Entende? É isso que a gente tem que mostrar, porque existe um cinismo ético, inclusive nisso que foi tudo construído. Por isso, da complexidade da realidade brasileira. E eu queria dizer a você que a campanha está alavancando agora, há um equilíbrio muito grande, há uma soma de forças fascistas. Eu queria particularmente me referir àquele PowerPoint que foi colocado na Globo News, entende? Que aquilo mostrou um caminho muito ruim, é o que aconteceu em 2016, entende? Ou seja, você manipula a opinião pública para perpetuar o projeto neoliberal no nosso país, e você verifica que nos meios de comunicação, nos editoriais dos grandes jornais, dos grandes meios televisivos, radiofônicos, existe uma lógica de negatividade. Nós temos que reverter isso, entende? Nós temos que mostrar que o que está sendo feito no Brasil, nesse momento, ainda não é aquilo que nós queremos, nem aquilo que nós podemos, mas ainda é assegurar um Brasil livre, soberano e democrático, voltado para o horizonte do combate à desigualdade social. E nunca ter medo de falar a palavra socialismo, porque é isso que significa, no fundo. Né? O futuro é socialista, Ivan? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque quem conhece um pouco de história, entende, vai ver que o problema é que as pessoas, normalmente, se tem uma visão imediatista. Por exemplo, o capitalismo começou na Revolução Francesa. Foi uma transição toda. Em 1827, 40 anos quase depois 48 anos mesmo, ou 42 anos depois da ruptura da Revolução Francesa, você teve a restauração da monarquia. Você está tendo um puta retrocesso. Sim. Entende? E aí falou, bom, o feudalismo voltou. Não foi bem assim, você está entendendo? Nós tivemos a Revolução Russa, que eu acho que é o marco, realmente, do planejamento marxista, que não ocorreu na Comuna de Paris, mas foi o símbolo, foi aquilo que deu a noção do que era ter os trabalhadores e o povo no poder, e foi duramente combatida e tal. A Revolução Russa foi vitoriosa. Assim mesmo, ela trabalhou contra ela por todo um cerco capitalista e erros também que acontecem nas revoluções. Por isso que eu não desanimo, porque eu acho que, apesar disso, a bandeira da igualdade social, que é da maior nobreza das igualdades hoje, falando mais amplamente, né? Eu diria que ela continua sendo um horizonte, porque nós não vamos poder conviver eternamente com a iniquidade capitalista, com a acumulação do capital, com a exclusão social,
entendeu? Nós podemos fazer algo maior, inclusive, como diria o velho Marx, com o desenvolvimento das forças produtivas, da alta tecnologia e tal. O que está acontecendo é o contrário. Quanto mais você melhora a tecnologia, mais os trabalhadores podem virar escravos, inclusive da inteligência artificial, entende? Que é um salto espetacular se você não tiver clareza de que, no fundo, o homem não pode ser o lobo do próprio homem. É aquilo, né? Sem o socialismo, né, Ivan, a gente não consegue chegar numa solução óbvia. A inteligência artificial não serve para tirar emprego e nem para precarizar a situação do trabalhador. Ela deveria servir para a gente descansar mais e o trabalho continua andando independente de nós. Mas sem a mudança da política não tem isso, né? Exatamente. Então, a política é a alma de toda ação. E é isso que nós vamos reforçar aqui nesse programa. Deputado, maravilha conversar contigo. Quero te chamar para futuras conversas. Vamos refletir bastante que nessa eleição a gente vai precisar de muita informação para essa juventude toda. Ivan, bom trabalho aí, meu querido. Eu que agradeço aí, Pedro. Foi muito agradável estar com vocês aqui no Meteoro. E a gente continua disponível aí, tá? Porque o debate continua. Aliás, eu vou ter até um tempo livre melhor para me aprofundar. Porque tem coisa que você faz no parlamento que é obrigação, entendeu? Do trabalho, quer acompanhar tudo, quer acompanhar a comissão, está no plenário, e tem que ouvir bolsonarista falar no plenário, pô. Isso que é uma tortura. Eu, como fui torturado na ditadura, digo que é outro tipo de tortura, mas não deixa de ser uma tortura, entendeu? Mas nós estamos aí para também jogar pedras e jogar a bola para frente, entende? Obrigado. Exato. Imagina, querido, vou te chamar mais para essa entrevista gravada, mas a gente vai chamar para live também. Vamos fazer juntos aqui comentário ao vivo a respeito disso. Ivan Valente conosco aqui no Meteoro Repórter, queridos e queridas. Obrigado pela presença de todos e vamos de vinheta final. Bora! Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.